Jesus é nosso Senhor, amém? Senhor Jesus, hoje, graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez, nossa segunda reunião de sábado, desse ano de 2022. E temos visitantes hoje aqui, né? Graças ao Senhor, irmão Paulo e irmã Sandra, são irmãos contatados pelo irmão Nelson, vizinhos do Nelson e da Silmara. Sua filha Maria também está aqui hoje, né? Mas já deve estar na salinha. Sejam muito bem-vindos à Igreja de Limeira. Paulo, Sandra e Maria. Deus abençoe vocês. Que a gente possa desfrutar juntos da palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, antes de nós começarmos, só chamar atenção porque está ocorrendo novamente no nosso país e no mundo, né? Senhor Jesus, aí esse vírus se transformando, mutando, sofrendo mutações e trazendo novamente apreensão a todos nós, né? Mas nós queremos descansar no Senhor, como o hino disse agora, né? Mas nós temos as nossas responsabilidades também, né? Então, irmãos, eu creio que todo esse período que nós estamos passando por essa pandemia, nós vivemos momentos difíceis, mas nós conseguimos nos reunir com muita responsabilidade, né? Com todos os cuidados, sempre dentro dos protocolos do que a agência sanitária determinou, né? Então que nós continuemos assim, né? Existe agora essa questão da gripe H1N1, que agora é H3N2, que está também afetando muitas pessoas e de maneira forte, né? Eu conheço casos já de funcionários nossos, de fisioterapeutas conhecidos, que foram agravados por essa gripe e passaram mais de uma semana sofrendo com ela, né? Então vamos continuar com os nossos cuidados, né? Eu sei que já foi publicado também, acho que um decreto do prefeito, né? Já proibindo reuniões onde há aglomeração de pessoas em pé, né? Eventos que as pessoas estejam em pé, não tem lugares fixos, né? Mas essas nossas reuniões ainda estão liberadas, graças ao Senhor, e nós vamos manter a nossa conduta para dar testemunho que somos filhos de Deus e honramos o nosso Deus e também estamos debaixo de autoridades, e nós vamos continuar reunindo graças ao Senhor, né? Então vamos tomar todos os cuidados, vamos continuar com os nossos cuidados, para que a gente tenha liberdade de continuar reunindo, ouvindo a palavra do Senhor com os irmãos, e que seja realmente algo que possa ser guardado por cada um de nós. Não vamos desobedecer, vamos ser prudentes, como o Senhor quando enviou pediu, sejam prudentes, né? Nós precisamos ser prudentes. Então vamos continuar aí usando as máscaras, nos lavando as mãos com sabão, álcool gel, mantendo distanciamento, cuidado com as aproximações, com os abraços. Infelizmente nós estamos vivendo isso. Isso nos chama muita atenção, né, irmãos? Porque eu não me lembro na minha vida, e não sou novo, de ter o mundo, né, todo o mundo, toda a terra, viver por 2 anos essa situação. Vivemos tempos de guerra, sim, né? Várias guerras. Mas de um vírus, de uma pandemia, tanto tempo, eu não sei, pelo menos, eu não conheço, não sei se já houve, né? Mas o mundo está sendo assolado por isso. Mas graças ao Senhor, nós temos o nosso descanso em Cristo, nós temos a nossa esperança em Cristo, nós sabemos que a nossa vida não se resume a esta vida, né? Nós temos em nós a vida eterna, né? Mas nós não podemos nos descuidar. Nós temos que continuar servindo o Senhor com prudência, com todo cuidado e caminhando junto com o Senhor e com os irmãos. Amém? Senhor Jesus, então vamos prosseguir, amados, com todo esse cuidado. Amém? Jesus é nosso Senhor. Nós vamos dar prosseguimento aqui para as nossas mensagens aos sábados, cuja série é o Viver do Reino, né? Há algumas semanas já nós estamos com essa série O Viver do Reino,
né? Senhor Jesus, é um viver elevado, mas é um viver que o Senhor trouxe a nós. Amém? Graças ao Senhor. As mensagens estão sendo baseadas no Evangelho de Mateus. Todas as mensagens são baseadas no Evangelho de Mateus. Mensagens que vêm da conferência que nós tivemos em setembro, né? Que não foi presencial. Muitas essas mensagens de sábado, elas não fazem parte do nosso alimento diário, né? Amanhã a mensagem é uma mensagem que faz parte do alimento diário. Mas são mensagens que foram uma continuação das mensagens da conferência, né? E essa mensagem foi dada, é a mensagem 30, depois se os irmãos quiserem ouvir também, porque aqui a gente vai poder discorrer sobre toda a mensagem, apenas um resumo, algo que o Senhor trouxe a nós como encargo, né? O título original dela é O Rei dá descanso aos cansados e sobrecarregados. Para a nossa série aqui, isso está incluído no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Mateus 11. Nós não vamos discorrer sobre todo o capítulo, mas alguns pontos que vão falar conosco nessa noite, cujo título da mensagem dessa noite, dessa série, O Viver do Reino, é Serve no Descanso, né? No último hino foi cantado sobre isso, né? Que o Senhor é que trabalha e nosso trabalho é descansar. Nosso trabalho é descansar. É fácil, irmãos, nós vivermos isto, deixar o Senhor trabalhar e nós apenas descansarmos. Muito difícil, né? Difícil para todos nós. Estamos na nossa humanidade ainda, vivemos na nossa humanidade ainda, temos o Senhor dentro de nós e nos conduzindo através da sua palavra, mas não é fácil, né? Nós sempre procuramos, temos o desejo de ter as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos, né? Conduzir a nossa vida, né? E esse não é um trabalho no descanso, esse é um trabalho que nos afadiga, né? Amém? Sim, mas aqui ele diz, serve no descanso. A palavra servir é um pouco diferente de trabalhar, né? Normalmente quando se trabalha, quando você está num trabalho, normalmente te é dada uma tarefa. E aí você cumpre aquela tarefa, você trabalha e faz aquela tarefa, né? É o que você faz como algo que foi te direcionado a fazer para aquele momento, né? Agora, servir é algo que se remete mais a cooperar, né? A tomar uma ideia como sua também e levar adiante essa ideia. Isso é servir, né? É ser útil para aquela ideia ir adiante. Então, por isso é diferente de trabalhar, né? Servir é você se doar. E na igreja, nós cristãos, a nossa vida é de doação, né? Então nós servimos a igreja, nós servimos os irmãos, nós servimos o Senhor. Ou seja, nós cooperamos. Isso é um encargo que veio do Senhor para dentro do nosso coração. A vida do Senhor veio para nós, o Evangelho veio para nós, e nós passamos a ter essa direção, a ter esse olhar, que não estamos apenas trabalhando, estamos servindo, estamos sendo úteis para alguma coisa, algo que ganhou o nosso coração e nós cremos e acreditamos nisso. E nós queremos cooperar e levar isso adiante. Então isso é servir, né? E aqui o título da mensagem é Serve no Descanso. Mas como eu vou servir se eu não conheço ainda a vontade, no nosso caso aqui do nosso Senhor? Ou eu nem sou um filho dele, né? Eu me lembrei da carta que Paulo escreveu a Filemon sobre Onésimo. Nós éramos Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era alguém que era um trabalhador, um escravo de Filemon. Filemon já era um filho de Deus, mas Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon era seu patrão. E Onésimo cometeu algum delito que nós não sabemos, contra o seu patrão e fugiu. Só que ele foi preso.
né? Ele foi preso. E quem estava na cadeia onde ele foi preso era Paulo. E Paulo ali pregou o evangelho para Onésimo, né? E Paulo conhecia Filemão e escreveu uma carta de recomendação de Filemão para Filemão sobre Onésimo, né? Onésimo era alguém que não foi útil nem ao seu patrão, nem no trabalho que ele deveria prestar para Filemão ele foi útil, né? Ele talvez tenha roubado Filemão, né? Agora, depois dele receber através de Paulo a vida de Deus, o evangelho e crer no Senhor, ele é recomendado agora através dessa carta de Paulo a Filemão como alguém útil. Ele que era alguém inútil para o seu patrão, agora ele se torna útil para Filemão. Mas não só útil para Filemão, útil para o Senhor, útil para Deus, útil para o propósito de Deus. Agora ele está também habilitado para servir a Deus. Então Paulo escreve essa carta para Filemão pedindo que ele recebesse Onésimo nessa condição agora, como alguém útil para ele, Filemão, e como alguém útil para o Senhor, né? Então essa era a nossa situação, a nossa condição antes de conhecermos o Senhor. Quem eu era? Eu era útil para o Senhor se eu nem o conhecia, eu nem cria nele? Não, não. Eu talvez fosse útil para minhas coisas, para os meus desejos, para os meus planos, para os meus pensamentos. Eu era útil talvez para mim, né? Na verdade eu era inútil. Eu achava que eu era útil, né? Hoje nós temos essa clareza na palavra do Senhor. Mas graças ao Senhor, um dia nós recebemos também o Evangelho. Nós recebemos Cristo e deixamos de ser inúteis para Ele. Passamos a ser úteis para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, olha que é escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Senhor Jesus, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Então, irmãos, esse versículo é para alguém que recebeu o Senhor, foi purificado naquele momento, foi limpo e se tornou útil para o seu possuidor. Por que para o seu possuidor? Porque agora nós pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo. Ele não é o nosso patrão, mas é o nosso Senhor amoroso. Então, mas olhando para esse versículo, não é algo para aquele momento só. Não é algo instantâneo. É um processo que nós precisamos, é algo contínuo, que nós precisamos todos os dias, né? Hoje, como servos do Senhor, com a clareza que o Senhor nos dá da sua palavra e da sua vontade de quem nós éramos, nós precisamos todo dia nos purificar dos nossos erros para sermos esse utensílio para a honra e santificar o nosso Deus e sermos úteis para Ele, né? Fora dessa condição, nós não somos úteis ao Senhor. Mas graças ao Senhor, esse é um ato contínuo para a nossa vida diária. Todos os dias nós precisamos nos voltar ao Senhor, nos limpar, ter comunhão com o Senhor para que possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Jesus, graças a Deus. Então, inúteis, mas agora úteis para o Senhor. Senhor, todos nós. Amém? Senhor Jesus. Mas voltando agora lá entrando agora no Mateus 11. Mateus 11, no versículo 1. Ele diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Nós vimos na semana passada, sábado passado, no capítulo 10, o título da mensagem da semana passada foi Enviados.
E aqui no capítulo 10, o Senhor chama os seus 12 discípulos e os envia, né? Os envia para quê? Para expulsar espíritos imundos, para curar todas as enfermidades, toda sorte de doenças. O Senhor os envia para pregar o Evangelho. Amém? Senhor Jesus, isso é no capítulo 10. O Senhor envia os seus discípulos. E no capítulo 10 ele dá várias instruções, determinações e estímulos para eles, para o que eles iam enfrentar, para o que eles iam sentir, mas também os estimula a ir. Então no capítulo 10, Jesus, quando os envia, começa a dar essas instruções para eles. Amém? Então o capítulo 10 discorre sobre isso. Mas no versículo 1 do capítulo 11, nós vemos que o Senhor, depois de tê-los enviado, o Senhor parte também para continuar a sua obra, para continuar a sua pregação. Não é o que ele diz aqui no 1, tendo acabado de Jesus dar instruções a seus 12, partiu dali para ensinar e pregar as cidades, né? Então, hoje, irmãos, nós que recebemos o Evangelho, que recebemos o Senhor, recebemos também esse encargo de Jesus. Assim como ele enviou os seus 12 discípulos, hoje ele está nos enviando também. Ele nos capacita, nos habilita hoje a ser os seus discípulos e depois a ser os seus enviados. Amém? Senhor, então nós que estamos naquela condição inútil, nós passamos a ser úteis ao Senhor e recebemos dele a missão que era dele também. Passa a ser também nossa. Servir a cooperar, servir a tomar a ideia e avançar e propagar aquela ideia. É cooperar com aquela ideia, né? Então agora a missão que era do Senhor também veio para nós. Hoje nós queremos ser esses cooperadores do Senhor. Lucas, e qual era a missão do Senhor? Lucas 4, versículos 17 a 19, discorre claramente qual era a missão do Senhor, que é a nossa missão hoje. Amém? Senhor Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí Jesus estava numa sinagoga, né? É no versículo 18, ele, o Espírito do Senhor, isso o Senhor lendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Então a missão do Senhor ia apregoar isso, melhor, ótimo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Volta no 18, por favor, irmão. Então aqui a missão do Senhor era essa, né? Era evangelizar aos pobres. E aqui a gente sabe hoje que são os pobres de espírito. Não são os pobres financeiramente. São aqueles que estão vazios. São aqueles que estão com a alma aflita, com a alma oprimida, né? Então ele veio para proclamar o evangelho para esses pobres, para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão presos nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas doenças, e restaurar a vista aos cegos, aqueles que não estão enxergando o que está acontecendo à sua frente, o que está não é cego apenas fisicamente, mas não enxergar o que está ocorrendo ao seu lado, né? O Senhor é esse que vem dar essa visão e pôr em liberdade os oprimidos, né? A irmã Esther falou da cunhada, né? Que estava ali oprimida, né? Mas a palavra do Senhor vem para isso, para nos libertar dessa opressão também. Essa é a missão do Senhor. E essa é a missão que chegou para nós. Graças ao Senhor. Os hinos falaram sobre descanso. Esse descanso chegou para nós, irmãos. Essa libertação, essa cura, essa liberdade no Senhor veio para nós. Isso é o verdadeiro descanso. Isso é ter paz, né? Esse evangelho da paz chegou para nós, graças a Deus.
Quem de nós aqui não esteve numa situação dessa um dia? Quem de nós não viveu oprimido? Quem de nós não andou cego, sem rumo, sem direção, indo para todos os lados, perdido? Mas graças ao Senhor, o Evangelho do Senhor chegou a nós. O Evangelho que dá direção para nossas vidas chegou a nós. O Evangelho que traz descanso e paz chegou a nós. E hoje, irmãos, com todo esse sentimento que nós tivemos ao receber essa palavra, isso tem que trazer um encargo para o nosso coração, tem que nos mover a servir e levar isso para outras pessoas. Não é verdade? O sentimento do Senhor veio para nós também, o sentimento de salvar, de levar paz e descanso veio a nós. Então hoje nós queremos servir o Senhor porque recebemos esse descanso. Nós queremos levar descanso para as pessoas. Mas também outro item que talvez seja o principal foco da mensagem é que nós também precisamos servir no descanso, que é o título da mensagem, né? Servir no descanso. Graças ao Senhor. E dentro desse capítulo, seguindo no capítulo 11, melhor dizendo, deixa eu só voltar lá no versículo 19 de Lucas 4, que o irmão colocou lá, que o Senhor veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável que o Senhor veio apregoar a nós? É o Evangelho da graça. É o Evangelho que nós estamos vivendo. É a era, não é um ano, é a era que nós estamos vivendo. A era da graça. Nós não fizemos nada para receber o Senhor. Nós não fizemos nada, nenhum sacrifício. O sacrifício foi todo do Senhor. Então esse ano aceitável para nós é aceitar o Senhor como nosso Deus, como esse descanso para nós. É isso que nós vamos apregoar e pregar às pessoas. E tem um Cristo que fez a obra por nós, e essa obra foi aceita pelo Senhor. Então nós vamos apregoar o que foi aceito por Deus, a obra de Cristo que foi aceita por Deus, é essa obra que nós vamos apregoar. Esse é o ano aceitável, a era da graça, que nós estamos vivendo agora, a última era, antes da volta do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Vamos voltar para o capítulo 11 de Mateus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na sequência, nos versículos de 2 a 6, o Senhor começa, aqui é descrito, Mateus começa a falar sobre que João Batista, que foi o precursor de Jesus, que preparou o caminho para a vinda do Senhor, ele estava encarcerado, estava preso. Por quê? Porque ele começou a se envolver com coisas que não eram do Senhor. Ele começou a se envolver com coisas da política, ou falar coisas de Herodes, né? Porque Herodes havia casado, se unido à ex-mulher do seu irmão Filipe. E João Batista, ele reprovava essa atitude de Herodes, né? Então, irmãos, o que João Batista fez foi desviar o seu foco, mudou o seu foco, desviou a sua atenção. Por quê? Aqui João Batista, irmãos, ele estava encarcerado por isso, né? E João Batista começou sabendo que Jesus estava fazendo a sua obra, começou aqui a questionar diante dos seus discípulos, os discípulos de João Batista, ele mandou que eles perguntassem a Jesus se Jesus era mesmo o Messias, aquele que estava por vir, né? Ou se era para vir outro no lugar dele. Por que João Batista levantou essa questão? Se ele era alguém alguém que preparou todo o caminho do Senhor. Será que ele duvidava mesmo que Jesus era o Cristo? Será que ele duvidava mesmo que Jesus era o Messias? Irmãos, eu creio que não. Eu creio que não. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João.
capítulo 1, versículos do 32 ao 37. Eu vou lendo para os irmãos, tá? E João testemunhou dizendo, olha que João testemunhou, João Batista. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso foi quando João Batista batizou o Senhor. Ele viu o Espírito descendo sobre Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pode prosseguir, irmão. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ou seja, João Batista viu e testificou que Jesus era o Filho de Deus. Né? Então ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Amém? No dia seguinte, no 35, no dia seguinte estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus. Olha aí João Batista falando para os seus discípulos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cristo. No 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Amém? Então, irmãos, esses versículos mostram tudo que João viu e testificou e testemunhou. Ele disse sim, esse é o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Né? Agora, por que João Batista levantou essa questão? Se ele tinha testemunhado que Jesus era o Cristo, e nesse primeiro capítulo de João, mais de uma vez ele fala que Jesus é o Cristo. Não foram só essas 2 vezes aqui, mais de uma vez. Então ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas o que aconteceu? Por que ele levantou essa questão? Porque, irmãos, o fato dele estar encarcerado o levou a questionar, a pensar, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui se Jesus está aí pregando, curando, libertando, pregando o evangelho aos pobres? Por que eu estou aqui? Na verdade, eu creio que João Batista ali ficou não só encarcerado na prisão física, mas ele ficou encarcerado nos seus pensamentos, nos seus arrazoamentos, nos seus sentimentos, né? Esse é o cárcere das nossas emoções, é o cárcere da nossa alma. Por isso ele levantou essa questão e pediu para os seus discípulos, perguntem lá para Jesus, porque ele queria que Jesus fosse o libertasse, né? Mas não foi o que aconteceu, porque Jesus não fazia o que humanamente ele sentia apenas. Ele simplesmente fazia, obedecia o que o Pai direcionava para ele. Talvez se João Batista tivesse mandado seus discípulos dizer assim, vai lá, pede para Jesus vir aqui comigo. Pede para Jesus vir ter comigo aqui. Para vir cuidar de mim, trazer uma palavra para mim. Será que talvez fosse diferente? Mas eu creio que a reação não foi essa. A reação foi questionar. E muitas vezes nós estamos nessa situação, quando as situações da nossa vida se apresentam e nós achamos que não é do Senhor, que não é da vontade do Senhor. Nós começamos a questionar Cristo, questionar o Senhor. Mas não, irmãos, a nossa atitude não pode ser essa. A nossa atitude não deve ser essa. Porque essa é uma atitude que vai nos levar a essa tragédia de João Batista, que acabou perdendo a cabeça. Ficou preso e acabou perdendo a cabeça, foi decapitado. Né? Senhor Jesus, nós não podemos perder o cabeça. Nós não podemos perder Cristo como nosso cabeça. Ele é o nosso cabeça. Se deixarmos a nossa mente, a nossa cabeça, controlar e tomar rédeas das nossas vidas e dos pensamentos, irmãos, a nossa situação vai ser trágica. Vai ser trágica. Mas graças ao Senhor, Jesus é o nosso cabeça hoje. E é a Ele que nós devemos recorrer. E é a Ele que nós devemos ir. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí o que aconteceu com João Batista foi isso, ele perdeu o descanso.
estando lá aprisionado, ele perdeu a paz. E aí começou a ter toda essa situação. Por isso que nós, ao servirmos o Senhor, nós devemos nos esvaziar. Nós devemos descansar. Nós devemos estar em paz, né? Por isso que o título da mensagem é servir em descanso. Tudo que nós lemos do encargo do Senhor, da missão do Senhor, serviu para nós antes de conhecermos o Senhor. Fomos apacentados e cuidados pelo Senhor. Mas isso também continua servindo para nós agora. Não é apenas para a nossa salvação inicial, é para a nossa salvação contínua. Como eu disse, é um processo contínuo no nosso viver. Todos os dias nós precisamos desse cuidado do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos voltar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, agora para nós termos esse descanso em servir a Cristo, nós estamos ouvindo o Evangelho do Reino. E esse Evangelho é direcionado a nós, a igreja, a nós filhos. E algo que tem sido tocado muito sobre o Evangelho é quando o Senhor faz aquele discurso sobre as bem-aventuranças, né? O Senhor fala sobre as bem-aventuranças. E ali a primeira bem-aventurança que o Senhor fala está em Mateus 5:3, que é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito. E aqui a palavra tem trazido a nós que aqui ser humilde de espírito é se esvaziar. Nós, antes de conhecermos o Senhor, o nosso espírito humano era cheio do quê? Cheio do ego, cheio de nós mesmos, cheio dos nossos desejos, cheio dos nossos planos, cheio dos nossos pensamentos. Não era isso? O nosso espírito humano era cheio disso. Mas agora em Cristo tudo muda. Agora, para sermos humildes de espírito e servirmos em descanso, nós temos que nos esvaziar das nossas coisas, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Isso vem servir agora, irmãos, para o nosso servir na igreja. Para nós servirmos. Se você não se esvaziar, se você não abdicar das suas habilidades na vida da igreja, você não vai ter descanso. Se você ficar questionando o direcionamento que é dado, foi o que aconteceu com João Batista. Começou a questionar Jesus. Jesus dá a direção. Ele nos deu uma missão. Não temos o que questionar. Há irmãos que estão dando direcionamento para a igreja através da palavra, a palavra profética, a palavra que está vindo do Senhor para nós. Então, irmãos, nós temos que servir e crer que o Senhor está trabalhando, Deus está trabalhando. Nós devemos servir no descanso e crendo que o Senhor vai direcionar todas as coisas. Ele não quer a sua habilidade natural para tentar corrigir a rota de nada. Ele é que tem o leme nas mãos. Ele é que corrige todas as coisas. Vamos servir e descansar, crendo que o Senhor vai dar a direção correta sempre para aqueles que o buscam, para aqueles que vão a Ele, para aqueles que dependem dEle. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, Jesus era esse que quando estava aqui na terra, fazendo a obra do Pai, Ele não fazia nada por Ele. No capítulo 5 de João, do Evangelho de João, há várias passagens ali que João fala que ele não fazia nada por si. Ele só fazia tudo que vinha do Pai. Foi lá João 5,19, irmão. Por favor, João 5,19. Amém? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho, ou seja, Ele, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Tá vendo, irmãos? Jesus não fazia nada por si. Ele ouvia o Pai. Nós precisamos ser esses. Busca no Pai. Busca em Cristo. Descansa. Serve no descanso. Creia que o Senhor está fazendo tudo. O Senhor está por trás trabalhando tudo, irmãos. Senhor Jesus, esse é o nosso Senhor. Oh, graças a Deus, Jesus se esvaziava de si mesmo. Jesus não colocava nada dele na obra do Pai. Vamos ver lá. Deixa em João mesmo, João 5. João 5:30. Amém? Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer. Jesus, como Deus poderia fazer? Talvez pudesse, né, irmãos? Acho que poderia, né? Mas ele declara: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade. Jesus não procurava a sua própria vontade. Jesus não procurava a vontade humana dele. O que é que ele procurava? E sim a daquele que me enviou. Jesus procurava a vontade do Pai. Jesus procurava a vontade de Deus. Ou seja, ele nada fazia de si mesmo. Tudo ele dependia do Pai. Isso é servir no descanso, é crer que tudo que eu faço é porque o Pai está direcionando. Tudo que eu faço é o encargo de eu trabalhar do Pai. Não coloque nada seu, irmão. Não coloque nada porque você vai ter trabalho com você mesmo. Você vai se afadigar. Você vai se afadigar. Não fique pegando coisas demais para a sua vida, para servir o Senhor. Não se encha de tarefas. O irmão Gessé falou que nós somos, na mensagem que você deu, né, irmão? No princípio ele estava falando da questão do celular, de nos desviar a atenção, né? Mas nós não somos pessoas multitarefas, né? Não tente agarrar todas as coisas para sua mão, nem na vida da igreja, nem no servir a igreja. Você vai se afadigar, não vai se fazer nada da maneira do Senhor. Não vou nem falar da maneira correta, que aos seus olhos você pode estar achando que está fazendo corretamente, mas não vai fazer segundo a vontade do Pai, porque você não vai nem ter tempo para ter comunhão com o Pai, nem para ouvir o Pai, nem para ir à palavra. Já ouvimos de vários irmãos: irmãos, eu estou sem tempo até para orar, para ter comunhão com o Senhor. Por quê? Você está fazendo mais do que deve. Está fazendo o desnecessário, o que não é útil para o Senhor. Então, mas até no servir o Senhor, nós não podemos nos sobrecarregar, agarrar várias tarefas. Não podemos. Nós temos que crer que o Senhor está levantando e vai levantar irmãos para cumprir aquilo que você está pensando em fazer. O Senhor vai levantar. O Senhor tem homens dons na igreja. O Senhor não deu tudo para um homem só. O Senhor levantou vários irmãos aqui. O Senhor chama irmãos, chama pessoas. Ele enviou os 12 discípulos. Cada um ali com certeza tinha a sua maneira de falar. Cada um ali tinha o seu dom. E o Senhor levanta homens dons para servir. Levanta mestres, levanta profetas, levanta pastores, cada um com a sua função. Então não queira fazer tudo que você não vai fazer nada bem. Né? Senhor Jesus, vamos depender do Senhor e crer, orar, para que o Senhor levante trabalhadores dentro da igreja. Graças ao Senhor, nós temos esse direcionamento de Deus na oração, né? Senhor Jesus, o Senhor precisa de trabalhadores. O Senhor pede que nós roguemos ao Senhor da Seara para que levante trabalhadores. Ele não está dizendo para você, agarre tudo, se alguém não estiver fazendo, vai lá você e faça. Não, ore ao Senhor da Seara, para que Ele levante trabalhadores, para você não se afadigue e possa trabalhar para o Senhor no descanso. Precisamos servir no descanso. Muitas vezes as coisas da nossa alma, irmãos, elas nos levam a trabalhar assim. Nós somos aquele que muitas vezes julgamos, analisamos, olhamos para o trabalho dos irmãos e não está certo assim não. Tem que fazer diferente.
Ah, eu penso diferente. Isso, irmãos, vai trazer algo em nós que vai nos trazer cansaço. Não fique preso, encarcerado nos seus pensamentos. Não fique preso, encarcerado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ah, aquele irmão fez tal coisa para mim. Ah, aquele irmão não me cumprimentou, aquele irmão assim. Irmãos, vamos descansar no Senhor. Nós não sabemos o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Não podemos julgar nem pensar nada além do que devemos. Não devemos arrazoar na vida da igreja, né? Não devemos fazer as coisas segundo a nossa vontade. Não podemos ficar encarcerados nesses sentimentos nossos, que vão fazer o que aconteceu com João Batista, né? Senhor Jesus, esses Filipenses 2, 5 a 9, fala desse sentimento do Senhor. Os hinos falaram disso também, de nós nos esvaziarmos para servir, de nós nos esvaziarmos para sermos felizes. Felizes os humildes de espírito, os vazios de espírito. Esvazie-se para ser feliz. Esvazie-se para estar contente servindo ao Senhor. Esvazie-se para estar servindo com alegria, com amor, com encargo. Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se dos seus conceitos. Amém, Senhor Jesus. Filipenses 2:5 ou 2:7, amém, irmãos? Isso. Fala assim que Jesus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Para ser servo precisa se esvaziar, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou e se humilhou e foi obediente. Vamos ser obedientes à vontade do Pai. Vamos buscar no Senhor esse sentimento, esse esvaziar. Vem do Senhor e vem na palavra do Senhor. Amém? Nós falamos de pensamentos, de conceitos. Isaías 55, e agora a gente vai caminhando para o final da mensagem. Senhor Jesus, no início dos versículos que nós vemos de Mateus 11, e nós vamos ler de novo, 28, fala, vinde a mim, né? Aqui em Isaías 55, versículo 6, ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que te impede de buscar o Senhor? O que te impede de ir ao Senhor? O Senhor está falando, vinde a mim, me busque, invoque o meu nome. Senhor Jesus, eu estou perto, vem a mim, Senhor Jesus. Aí no 7 ele diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Olha nós aí. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor já nos perdoou. Vamos nos voltar ao Senhor. Vamos sair dos nossos pensamentos e nos voltar, nos converter ao Senhor. Ele vai se compadecer de nós. Isso serve para o nosso passado, mas serve para o nosso dia de hoje. Amém? Senhor Jesus. Aí o Senhor vai falar no 8, quais são os pensamentos deles comparados aos nossos. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. O 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
Irmãos, os nossos pensamentos, na maioria das vezes, são terrenais. Nossos pensamentos são, Daniel gosta de falar isso, nós somos pó. Os nossos pensamentos, perto dos pensamentos do Senhor, são pó, são poeira. E os pensamentos do Senhor são pensamentos celestiais, espirituais, são pensamentos altos, são pensamentos divinos, são pensamentos que são ouro, que não são pó, são ouro. Esses são os pensamentos do Senhor para nós. Amém? Perto dos pensamentos do Senhor, os nossos pensamentos são nada, são pó. Senhor Jesus. E ele diz no 9, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam-se que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, no 10. Não, desculpa, o 9 é esse? No 10, desculpa. Assim será o 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Senhor Jesus. No 12, irmãos, olha o que o Senhor fala, só a primeira parte. O Senhor diz assim para nós, e saireis com alegria. Vamos buscar e colocar nossos pensamentos no alto. Vamos buscar e colocar nossos caminhos, os caminhos do Senhor. E aí nós vamos sair assim. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Amém? Saia dos seus caminhos, saia dos seus pensamentos. Se volte ao Senhor, se volte à sua palavra e você vai sair assim, alegre e guiado pelo Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, lá em João, capítulo 1, fala que, no versículo 37, fala que 2 discípulos do Senhor viram o Senhor que João Batista mostrou, eis aí o Cordeiro, ele é o Filho de Deus, eles imediatamente seguiram o Senhor. João Batista não, mas eles seguiram o Senhor. E lá em Mateus 10, o irmão Daniel compartilhou, Mateus 10, 2, esses dois discípulos que seguiram o Senhor, um deles se chamava André. André era irmão de Pedro. E ele foi um dos dois que era discípulo de João Batista, que imediatamente seguiram ao Senhor. Mateus 10, 2, olha quem está lá. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Ou seja, ele seguiu o Senhor e foi já colocado como alguém, como um discípulo, deixou de ser discípulo de João Batista, passou a ser discípulo de Jesus e já saiu para pregar o Evangelho. Olha a diferença. O que é seguir o Senhor. Olha como você se torna útil para o Senhor. Ele apenas saiu, deixou de ser discípulo de João Batista. Se João Batista tivesse seguido o Senhor, talvez ele estivesse ali. Uns 12. Né? André seguiu o Senhor e estava lá. Já saindo e servindo o Senhor. João Batista ficou no seu discipulado. Continuou no seu caminho. Era para ele ter terminado a sua obra, aquilo que o Senhor programou e colocou para ele fazer, parava ali. Isso é o servir na igreja. Muitas vezes o Senhor nos destaca para um serviço, aí você chega, terminou, é ali. Dali algum outro irmão pode prosseguir. Você evangeliza, você salva alguém. Né? E aí você leva para um pastor. Às vezes você não é o pastor, às vezes você é um mestre. Você é o evangelista, mas você entrega na mão de um pastor. Essa era a atitude de descanso na igreja. Porque muitas vezes nós começamos a questionar essas coisas, né? Então servir na igreja, servir no descanso, é isso, né? É seguir o Senhor só, apenas o Senhor. André seguiu o Senhor e já foi lá pregar o Evangelho. Amém? Senhor Jesus.
Vamos lá para encerrar agora Mateus 11, são os versículos que nós vemos lá no princípio da nossa mensagem. É para isso que o Senhor está nos chamando, né? Senhor Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Irmão, se você está fadigado, se você está cansado, se você está inconformado com alguma coisa na vida da igreja, não vá ao seu irmão, não vá à sua mente, não vá aos seus sentimentos, vá ao Senhor, vá ao Senhor. É isso que o Senhor diz aqui para nós. E esses dois primeiros versículos, 28 e 29, irmãos, são uma promessa. São promessas para nós. Olha o que o Senhor diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou eu vos darei descanso. Uma outra tradução. Então ele fala o quê? Venha a mim. Venha a mim, eu vou te dar o quê? Qual é a promessa do Senhor? Descanso. Mas tem que ir a Ele. Tem que ir ao Senhor. Tá? Lá em Isaías, nós dizemos, buscai-me. Buscai-me que eu estou perto. Invoque. Nós temos o invocar hoje. Invoca o Senhor. Vá ao Senhor. E Ele vai te dar descanso. Irmãos, essas palavras são palavras para reinar. Nós temos que ter isso na nossa mente. As palavras que nós estamos ouvindo nessas últimas mensagens, ao sábado e domingo, são para o evangelho do reino, são para nos fazer vencedores. Por isso nós estamos ouvindo essas palavras. Então tudo que é falado aqui serve para nós, serve para o nosso dia a dia. Servir no descanso. Hoje, irmãos, a nossa meta, a nossa cabeça, a nossa mente, ela não pode mais ter como alvo as coisas da terra. As coisas do nosso trabalho. Será que o meu objetivo é ainda fazer crescer muito a minha empresa? Será que isso está tomando o meu coração? Não, as coisas que tem que tomar o nosso coração hoje é o evangelho do reino, é pregar o evangelho, é salvar pessoas, é edificar a igreja, é transformar vidas. Esse deve ser o nosso encargo. Por isso essa palavra de descanso é para nós não morrermos, nós não ficarmos afadigados e cansados na nossa vida da igreja, no nosso servir ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, então vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então o Senhor nos chama para tomar o jugo dele. Toma o jugo do Senhor. O jugo nós sabemos é o que é, né? Aquela canga, aquele que vai, são dois ou mais, tem dois bois que vão andando na frente e sempre se coloca aquele que já é mais experimentado. Não vou falar mais velho, né? Aquele que é mais experimentado, que conhece mais o trabalho, junto com o que é mais novo, para ele dar a direção, para ele ir adiante e fazendo o caminho sem deixar que o outro se desvie. Esse é o nosso Senhor, Ele está chamando, vem aqui, fica do meu lado, que eu vou te levar para a direita ou para a esquerda ou para onde for, sempre no meu caminho. E é que o Senhor fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aquele que está do lado, mais experiente, vai ensinar. Nós vamos aprender com Ele dia a dia. É para isso que o Senhor está nos chamando. Vem aprender comigo. E o Senhor fala, eu sou manso. Eu sou humilde de coração. E aí você vai achar descanso. Para quem? Para quem? Para nossa alma. Nós sabemos o que há em nossa alma. A nossa alma é cheia de pensamentos. Falamos muitas vezes isso hoje, né? É cheia de sentimentos, de vontades. Mas vem para mim. Anda comigo do seu lado, me coloca do seu lado. Deixa eu andar com você, eu vou te ensinar. E a sua alma vai ter descanso. Graças ao Senhor.
E aí ele diz no 30, porque o meu jugo é suave, o jugo do Senhor é suave, e o meu fardo é leve. Eu creio que esse jugo aqui é o Espírito nos guiando. É o Espírito que, por isso nós precisamos viver e andar no Espírito. Viver e andar no Espírito e andar com o Senhor. É estar andando com Ele do nosso lado, junto de nós. Nós temos ouvido muito, exercita o Espírito. Ora, invoca, lê a palavra, participa das reuniões, louva o Senhor, exercitar o Espírito. Se nós nos sairmos do Espírito, nós podemos cair nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos desviarmos do Senhor como João Batista desviou, achando que estava servindo o Senhor. Achando que estava servindo o Senhor. Mas André seguiu o Senhor e realmente foi servir a Cristo. E no descanso. Então, irmãos, a mensagem para nós hoje que estamos vivendo esses tempos difíceis, esses últimos tempos, para nós que estamos recebendo o Evangelho do Reino, nós que já fomos salvos pelo Senhor, nós temos que buscar isso para a nossa vida diária, né? Esses dias na nossa reunião de grupo familiar pelo WhatsApp, eu, a irmã Marli e o irmão Paulo, uma reunião de idosos, a irmã Marli disse assim, eu estou cansada, eu mandei mensagem para ela, irmã, você vai poder participar da reunião hoje? Você está bem? Ela falou, irmã, eu estou mais ou menos, mas para a reunião eu estou bem, graças ao Senhor. E ela falou, ainda vou falar para a irmã Célia me colocar para servir na recepção, porque eu me sinto bem. Ou seja, está com o Senhor, ele está servindo no Espírito. É experimentar esse Espírito que traz descanso, que revigora, né, Marli? Que traz esperança. É esse Espírito que nós temos que buscar e servir nele, no Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém, amados? Temos 15 minutos aí. Alguém quer compartilhar algo? Se alguém quer à vontade. Senão a gente vai encerrar a reunião com oração. Mas fica aberto, temos aí pelo menos 10 minutinhos. Se algum irmão quiser compartilhar alguma coisa, algum sentimento sobre a mensagem, fique à vontade. Amém? Jesus é nosso Senhor.